tarde. Começaria por agradecer à Lucinda a oportunidade e disponibilidade para a realização desta entrevista, por isso, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Joana. Então, podemos começar por umas perguntas que nos darão a conhecer mais um pouco sobre si e depois avançaremos para falar um pouco sobre a obra que viemos aqui discutir. E Sim. começo por perguntar se cresceu numa família de leitores ou que encorajava a leitura. Não posso dizer que fosse uma família de leitoras, nem nada disso. Os meus pais nunca foram de nos comprar livros, a mim e ao meu irmão. Nós tivemos a sorte, e temos, ainda estão vivos, de ter uns tios que nos davam bastantes livros de banda desenhada, do tio Patinhas, não é? Aqueles almanaques, e então nós devorávamos esses livros. Entretanto, também descobrimos o Asterix e o Obelix, essas bandas desenhadas, e então sempre que podíamos, líamos. Aliás, eu até conto muito esta história que eu e o meu irmão uma vez fomos apanhar cogumelos e a minha mãe disse-nos que nós podíamos gastar o dinheiro, porque entretanto vendemos os cogumelos, não é? Hum? Na minha zona chamamos-lhes míscaros, eu sou transmontana, e nós fomos comprar livros do Asterix e do Obelix, banda desenhada. Foi o que nós comprámos, de facto, porque sempre gostámos, nós em pequenitos tínhamos vários volumes. Mas em casa não tínhamos grandes livros, tínhamos lá alguns livros já assim antigos, até que pertenciam ao o meu avô paterno, materno, aliás, pelos vistos, gostava muito de ler o jornal, mas nunca houve grandes livros em casa. Agora, para compensar, tenho para lá livros que, bom, eu nem sei onde é que não sei onde é que os hei de pôr, porque já tenho as estantes todas cheias. E não há mais espaço. Não, está complicado. Estão em caixas, estão debaixo do sofá, estão... Bom, tenho que comprar mais estantes. Pronto. E houve algum livro ou autor que a inspirou a começar a escrever ou que considera algum dos seus preferidos até aos dias de hoje? Eu tenho muitos escritores de que gosto, não é? Eu acho que o primeiro que me chamou assim a atenção, me fascinou pelo estilo, a maneira como escrevia, a maneira como parece tão fácil trabalhar a língua, acho que foi o Eça de Queiroz. No secundário, não é? Li os Maias, eu li mesmo os Maias, não é? Não é como a maioria dos estudantes que só leem aqueles resuminhos, aqueles Hum, caderninhos que são pretos e amarelos, não é? Aquela coleção das sim. seventas e não sei o quê. Eu li mesmo. Eu li mesmo os Maias, lembro-me de ter lido os Maias nas férias do Natal, de me sentar ao sol nas escadas Hum, e aquilo eram tantas páginas que eu dividi e pensei, em X dias eu tenho que ler X páginas por dia. E consegui, porque aquilo é assim uma bíblia, não é? Pronto, hum. depois, gosto muito, o meu escritor vivo preferido, eu estou sempre a dizer, ainda por cima é lusófono, é o José Eduardo Agualusa. Pronto, tenho um fascínio pelo Agualusa, eu sei que muita gente fala no Mia Couto, que é melhor o Mia Couto, Hum. pronto, é uma questão de gosto, eu prefiro o Agualusa, gosto muito. O primeiro livro que eu li dele foi o Nação Crioula, até nem é um dos livros mais conhecidos, mas é uma prosa tão poética, eu adoro prosa poética, que eu apaixonei-me pelos livros do Agualusa, portanto, eu sempre que posso, eu tenho vários livros dele, de facto, posso dizer que é o meu escritor vivo preferido. Também gosto muito da Isabel Allende, já agora também tenho que falar de mulheres, não é? A Ah, Isabel Allende também leio o que posso dela, também é uma escrita que me atrai bastante. ok. Agora, se quiseres saber Hum. em relação à literatura infantil-juvenil, não é? Já Ah, claro, agora, está bem. eu gosto muito do Roald Dahl, ele é muito engraçado, ele tem umas histórias hilariantes. Aliás, ele tem muitas histórias dele que estão adaptadas ao cinema, como a Matilda, que é famoso, Sim. Matilda, o, por exemplo, o Grande Gigante Gentil, As Bruxas, não é? As Bruxas até a Anna Tawai, a protagonista, portanto eu gosto muito do Roald Dahl. Gostava de saber escrever como ele. E também agora falando da escrita, lembra-se do primeiro texto que escreveu, por vontade ou por obrigação, e do que é que falava?
O primeiro texto que escrevi, já não posso dizer que me lembro. Eu sei que nós Ok. na escola primária, antigamente era a escola primária, estavam sempre a Uhum. mandar-nos fazer redações, não é? E nas redações é engraçado que nós começávamos e acabávamos sempre da mesma maneira. Porque começava sempre por eu vou falar, por exemplo, do outono. Eu vou falar do outono. No outono caem as castanhas. No outono vamos aos míscaros, como eu digo, são os cogumelos. E no fim, eu gosto muito do outono. Portanto, esse tipo de ações eu fiz às dezenas, com certeza. Nós nas férias tínhamos sempre dezenas e dezenas de páginas para fazer, mas eu era aquele tipo de aluna que eu gostava tanto, sempre gostei tanto de escrever e achava, acho, tinha muita facilidade, tive sempre, nunca fui uma aluna de dar grandes erros ortográficos, não é? E então gostava bastante. Depois, em termos assim de tentar assim um voo mais alto, depois aqui há uns 25 anos, talvez, participei num concurso de Natal, um conto de Natal de um jornal de Vila Real, lá da minha zona. E fiquei em segundo lugar, ganhei o segundo lugar, pronto. E foi assim. Não sei se o Nicholas Sparks já tinha escrito uma história que é parecida, se calhar foi depois do meu, não sei, se calhar foi ele que copiou a minha, a minha ideia, porque lembro-me que o conto se chamava Um Coração de Ouro, e então falava do menino que, entretanto, falece e depois fazem o transplante do coração para outra criança, e depois percebe-se que ele era o anjo Gabriel, Hum, porque a criança no final vai à igreja e olha para a imagem que está lá na igreja e reconhece o anjo Gabriel. Pronto, era um conto de Natal. Eu sei que o Nicholas Sparks tem uma história assim parecida. parecido. Alguém morre no final e depois fazem o transplante, mas eu não conhecia. Não sei se é anterior, se é posterior ao, ao meu conto. Não me acusem de plágio, porque não quero ir a tribunal. Pronto, só que na Muito bem. altura não tive grande apoio, foi uma fase muito Hum, complicada da minha vida a nível familiar e, e nós quando não estamos motivados, quando não estamos bem mentalmente, também não temos motivação, não é? Para sim. essas coisas. E então ficou encostado, digamos assim, esse sonho de escrever. Hum. Mas então, mas está aqui agora hoje, quer dizer que conseguiu encontrar inspiração, Nunca agarraste é alguma tarde, coisa não é? para Como começar. se costuma Claro, dizer. Nunca é tarde para começar, e é verdade. exatamente. Então, e já que mencionámos a literatura infantil-juvenil na pergunta atrás, agora pergunto-lhe porquê escrever livros de literatura infantil-juvenil para os mais novos. Eu acho que me inspiro também um bocadinho no Roald Dahl, que eu acho tanta graça, é um autor tão hilariante, ele tem histórias tão engraçadas. Depois há outros livros também, infanto-juvenis, que me fascinam, porque são histórias, parece que são histórias para crianças, e não são, são histórias para todos. O caso do Príncipezinho, não é? Costuma-se dizer que é um livro para adultos disfarçado num livro para crianças, não é? Porque as crianças não entendem a mensagem do Príncipezinho. Ou, por exemplo, a história da Andorinha Sinhá, o gato malhado é a Andorinha Sinhá, não é? Do Jorge Amado, que é uma história lindíssima, uma história de amor impossível, lindíssima. E eu acho que nós, ao escrevermos este tipo de histórias para as crianças, também estamos a. Não digo que haja aquela necessidade de educar ou de ensinar, mas também podemos, no meio de uma história, tentar transmitir valores, não é? Eu acho que são tão necessários e as crianças hoje em dia passam tão pouco tempo com as famílias, e é a realidade, eles passam o dia na escola, quando não estão na escola estão em outras atividades, ou vão à aula de ténis, ou vão para o balé, ou vão para a natação, não é? Acabam por passar muito pouco tempo com os pais, entretanto chega a hora de jantar, a seguir já vão para a cama. E os livros podem ser um refúgio, uma companhia, um amigo ali, um companheiro, e eu gostava de fazer e gosto de fazer rir as crianças, de as fazer pensar um bocadinho, não é? Um bocado à semelhança do Roald Dahl, porque ele acho muito um autor muito, muito divertido mesmo, hilariante.
Não sei se conheces os livros dele. Ele tem o meu preferido, porque eu chorei de tanto me rir. É o Jorge e o Remédio Maravilhoso. Uma criança que tem uma avó que é tão chatinha, que ele um dia resolve fazer uma mistela para dar à avó, se a avó ficava mais bem disposta. Ele então mete tudo lá dentro, desde pasta dos dentes, a graxa dos sapatos, tudo e mais alguma coisa, e aquilo vai ter assim uns efeitos. Pronto, é um livro giríssimo. Eu acho que os livros fazem a diferença também na vida dos adultos, mas já que estamos a falar em crianças, na vida das crianças também, não é? Uma das Sim. minhas memórias de criança e que eu retenho é, por exemplo, quando ia ao dentista. O que é que eu me lembro de quando ia ao dentista? A minha mãe comprava-me lá numa lojinha que havia à beira do dentista uns livrinhos daqueles das histórias de índios e cowboys, uns livrinhos que eram assim deste tamanhinho, com uma letra muito pequenina. E eu lia aquilo num dia e no final eu ficava muito desiludida, pensava, caramba, isto é tão, tão pequenino, passa num instante. Eu até gostava de ir ao dentista para me comprarem o livrinho. A minha mãe Uhum. daí comprava-me esses livrinhos quando íamos ao dentista. E lá está, que os livros fazem a diferença, ou podem fazer a diferença, ou devem fazer a diferença. Devem fazer a diferença, sim, é verdade. E também pergunto agora, como é que começa o processo de escrita num livro de literatura infantil-juvenil? Porque presumo que para outros géneros que se calhar escreva, o Uhum. processo não seja bem igual. O processo não é igual, mas é muita coisa semelhante. Primeiro temos que ter aquela ideia, um fio condutor, não é? E eu penso que cada vez é mais difícil, mas temos que procurar ser originais, ter alguma originalidade, não é? Porque estamos sempre a ver mais do mesmo, é como nos filmes. Há filmes que nós começamos a ver, já sabemos como vai acabar a história, não é? Eu até gosto de Sim. ver esses filmes porque é uma maneira de uma pessoa descontrair e não estar a pensar muito na vida, mas há aqueles filmes românticos e agora, filmes de Natal. Começa sempre Sim. da mesma maneira, acaba sempre da mesma maneira, não é? Já sabemos que eles acabam Sim. juntos, tudo feliz e contente, pronto. Mas eu procuro, sobretudo, transmitir alguma originalidade, alguma criatividade, como aconteceu com a Galinha Cacilda e o Duque, o Porco, é o Hum, meu primeiro livro, da caderneta de cromos. E agora estou a escrever também um romance, pronto, para jovens adultos, ainda um público jovem, mas um público ok. mais crescido. E, e também estou a procurar dar-lhe assim um toque de originalidade. Pronto, vamos lá ver se eu consigo. Não duvido que não consiga, claro que consegue. Então, e já que também mencionou a Caderneta de Cromos, que é o livro que vemos aqui discutir, o que é que levou a Uhum. escrever este livro? Mesmo sabendo que eu já o li, tem lá uma nota que diz que foi inspirada pelos alunos, mas se pudesse expandir um pouco mais. Ora, eu sou professora, não é? E então eu tenho aqui muita matéria-prima. Eu tenho muita matéria-prima, isto são aqui umas pedras preciosas na escola, há tanta história que a gente que se passa connosco, nós vamos ouvindo. E então a ideia surgiu durante a mentoria com o João Manuel Ribeiro, precisamente, Hum, porque no final da mentoria estava previsto nós termos um livro escrito. E eu escrevi um conto, até era um conto com animais, pronto, uma fábula. Não sei se estão a hum. ouvir o barulho, andam aqui ao lado, não deviam, mas andam. E eu então comecei a escrever uma fábula com animais e tal, mas o João, a certa altura, pediu-me um conto que fosse destinado ao meu público-alvo. E eu pensei, ora, eu estou aqui já há uns anos que estou no EB2-3, já dei aulas também ao secundário, e pensei, pá, o meu leitor, o meu público-alvo são os leitores da idade dos meus alunos, e então escrevi um texto de uma aluna, que era um narrador participante, a contar as peripécias Hum. da sua turma e começa: a minha turma é a pior da escola. Eu acho que a primeira frase tem que ser impactante e a última também. Eu tentei fazer isso sempre nos capítulos. A caderneta de cromos tem 12 capítulos e eu procuro sempre impactar um bocadinho, tanto no início como no fim. E começa precisamente com a Constança a dizer: a minha turma é considerada a pior da escola. E isto porquê? Porque eu era diretora de uma turma que era mesmo a pior da escola.
a pior no aproveitamento. Pronto. Também não eram os alunos mais empenhados do mundo, é verdade. Mas não eram mal educados, não havia esse tipo de problema. Só que eram alunos com pouco empenho e depois muito barulhentos, que não sabiam participar, e foi aí que nasceu aqui a ideia. E depois, quando eu apresentei esse texto ao João Manuel Ribeiro, ele disse: "Oh, Lucinda, você tem aqui uma mina de ouro. Ponha de lado esse seu projeto, deixe-o em stand-by esse dos animais, da quinta e não sei o quê, e pegue nisto." Pronto, e foi assim que surgiu. Portanto, tem 12 capítulos, cada capítulo tem um narrador diferente, aluno ou professor, e vão contando as peripécias. Não é um livro que tenha uma história, que nós costumamos ver com princípio, meio e fim, não é? Ou só um fio condutor, tem vários, e depois tem esta particularidade que nós podemos até trocar a ordem dos capítulos, porque as personagens vão se cruzando nos vários capítulos, são os alunos da mesma turma, entretanto aparece outro aluno que já pertenceu à turma, agora pertence a outra, mas pronto, conhece os colegas e vão-se contando as várias peripécias. E foi assim que nasceu a caderneta de cromos. O título, o João disse: "Você já tem um título." Porque eu digo aqui, como era a turma C, era apelidada de caderneta de cromos, ok? De facto, a professora de moral que eu refiro aqui no livro tem, de facto, este costume de nomear as turmas. Ela tem uma turma que, por exemplo, são os panados com pão, porque é sotaque a Porto. Sotaque a Norte, ela é de Hermesinde, então são os panados com pão. E outras turmas têm outros nomes, não é? E esta é a caderneta de cromos, porque é a turma C. Sim. C de cromos, não é? E depois C de cabeçudinhos também, porque eu de facto também chamo cabeçudos aos alunos, eles sabem que é brincar. Cabeçudinhos, que é mais carinhoso, é tudo C. E então a minha direção de turma era o E. mas aqui no livro é o sétimo C. E de facto foram inspirados. O Tasqueira é uma das personagens, não é? Era uma Sim. personagem que tinha mesmo esta alcunha lá na minha direção de turma. Eu gostei muito de ler o livro e, a falar na primeira frase, muitas frases ao longo do livro me deixaram chocadas, mas impactaram mesmo. Eu fiquei, não acredito, é sério, eles estão mesmo a falar assim, estão mesmo a falar disto. Eu gostei muito de ler, li o livro muito rapidamente, foi uma leitura muito boa. Obrigada. Lê-se depressa, não é? A gente entra e Sim, depois não tem uma linguagem difícil. Às vezes a pessoa diz: "Ah, isto é só para o sétimo ano." Não, passa-se no sétimo ano, mas é um livro que pode ser lido do quinto ao nono. Há miúdos do segundo ciclo que têm lido e têm tido bastante aceitação. A linguagem é fácil, é simples, é a linguagem deles. Às vezes dizem: "Ai, aquela sim, linguagem que eles usam está muito soft, não é?" Porque eles tratam-se por ursos e palhaços e deficientes, mas isso é o mínimo, verdade, não é? Porque usam sim, palavras bem mais fortes. verdade. E falando dessas alcunhas e das palavras que eles usam, o livro tem uma natureza muito cómica, como falámos, desde as alcunhas da professora de moral até algumas das peripécias que eles fazem, mas Uhum. também equilibra a sua natureza cómica com os momentos mais sérios, como quando os alunos encontram as páginas do diário e as suas reações às mesmas. E eu queria saber o quão Sim. importante foi demonstrar ou representar na sua obra estes dois opostos. As crianças, pá, nesse aspecto são iguais aos adultos. Tem o lado cómico, há a parte boa e há os dramas. Todos temos dramas, não é? E há miúdos, quando nós sabemos a história deles, até nos surpreendemos como é que eles parecem tão equilibrados, não é? Há crianças que eu já tive que foram criados na prisão, por exemplo, não é? Nasceram na prisão e estiveram na prisão até uma X idade. Miúdos que sofreram maus tratos, não é? Que acabaram por pronto, serem entregues à CPCJ. Eu tive uma aluna aqui há uns anos que chegou à minha beira, isso é uma situação que eu não refiro, mas podia referir, felicíssima porque ia ser retirada da família, e super contente. A professora, eu vou-me embora, mas dá que pensar, não é? Quando alguém fica feliz por sair de casa, é triste.
não é? sim, Portanto, há muitas situações cómicas, hilariantes, sim, e eu quando estou mal disposta, ou há alturas que estou na aula e esqueço-me que tenho problemas, que uma pessoa tem mesmo que se rir com algumas coisas que eles dizem. E depois há o outro lado, há outra face, não é? E nós temos que saber gerir tudo isto, e há alturas que certas atitudes nos parecem incompreensíveis, e depois, quando conhecemos a história, as histórias, os dramas, não é? sim, Percebemos que afinal há motivos e que aquela criança, até se calhar, até está muito bem, não é? Com os problemas que tem. Ainda há pouco tempo soube de um dos miúdos também que eram maltratados pelo padrasto. Aquelas cartas que aparecem, aquelas páginas do diário de M também são inspiradas numa figura real, de uma aluna que acabou pronto, por acordo, saiu de casa da mãe e foi morar com os tios. Pronto, há sim situações muito, muito complicadas, mas o livro aborda tudo assim de maneira leve, assim por alto, não é? Mas eu também quero chamar a atenção para esses dramas, que é para eles verem que às vezes não dão valor ao que têm, não é? Deviam dar mais valor, porque há pessoas que têm vidas muito complicadas. Ainda há dias uma aluna minha do oitavo ano disse-me, oh, professora, eu ler o diário quase chorei. Pronto, dava sim, outro livro, dava outro livro, sim, só dava. esse, o Diário de Emma, já pensei nisso, dava um Hum, livro à parte, hum, não é? Fazer o Diário de sim, Emma, sim. dava, Ta- só que aí Também fiquei já não ia, curiosa. a parte cómica já não ia existir, era a Sim, parte mesmo dramática, se bem que no fim acaba por ter uma mensagem também muito positiva, porque ela mostra-se feliz sim, pela vida que está a ter, mostra-se feliz, valorizada, está com tios que se preocupam com ela, que gostam dela, sim, não é? Ela que sofreu abusos, sofreu de violência física, verbal, mas é a realidade, infelizmente é o sim. que acontece, não é? Pois. Sim, e falar destes momentos sérios leva-me a perguntar também o quão importante foi demonstrar esta realidade vivida por os jovens hoje em dia, tendo tanto como os problemas familiares, como o bullying entre eles, que às vezes as pessoas põem para lado e não percebem o quão real e o quão perigoso é, Uhum, e até aos distúrbios alimentares que vemos. exatamente. No livro fala-se um bocadinho de tudo, não é? É a Sim, realidade das nossas escolas. Nós temos centenas de crianças na escola e cada um tem a sua realidade, não é? Desde crianças com tendências para a anorexia, o bullying, crianças que têm alopécia, não é? Que ficaram carequinhas logo no primeiro ciclo e que sofrem por isso, porque há sempre aqueles engraçadinhos, às vezes sim, certos comentários que nós até connosco que somos adultos, não é? Acontece, às vezes nós não queremos ofender e a outra pessoa sente-se ofendida. sim, Aqui há dias eu ouvi que isso chama-se sim, microagressões. A gente faz certos comentários, até acha que está a fazer um elogio e está a ofender ou a entender. incomodar a outra pessoa, não é? E nós não podemos pôr, não podemos deitar para debaixo do tapete estas coisas que acontecem. É verdade que existe bullying nas escolas, que existe racismo, que existe abusos. Há meninos que são atrevidos e que gostam de passar a mão nas raparigas, nos Sim, rapazes, não é? Há disso tudo. E nós não podemos também querer pintar assim um quadro como se fosse tudo perfeito, porque não é. Não é? Nas escolas já há disso e muito mais, e coisas muito sim, piores. Eu tenho tido sorte com as turmas que tenho tido, com as direções de turma, com os pais, porque há situações mesmo escabrosas, não é? Escabrosas mesmo, de abusos sexuais e tudo, não é? sim, E, hum, e o livro, lá está, aborda essas temáticas todas, não de aquela maneira, aquela profundidade para chocar. A parte mais dramática é mesmo as tais páginas do diário que eles sim, encontram e que não sim, sabem a quem pertencem, não é? Mas agora no segundo volume eles vão descobrir
a quem pertencem essas páginas, também para valorizarem o que têm, que às vezes não valorizam, não é? Têm tanta sim, coisa, têm tantos motivos para agradecerem, pelos quais serem gratos e não dão valor, não dão valor a nada disso, não é? Às vezes nós temos que ver o outro lado, o lado mau, para valorizarmos aquilo que nós temos, temos, não é? sim, Foi por verdade. isso. Muito bem. E acabo agora por perguntar se já falámos um pouco sobre isso, se há alguns novos projetos que vão sair brevemente. Ora, brevemente sairá o Pássaros de Papel, que é um livro também infanto-juvenil, com umas ilustrações giríssimas do Rui Castro. É uma história que fala sobre origamis mágicos, não é? Há bocado perguntaste o processo da escrita, não é? E Sim, depois há situações engraçadas. Já às vezes uma pessoa escreve, pensa primeiro na história, depois é que arranja um título. No caso do Pássaros de Papel foi o contrário, porque eu fiz uma listagem, né? Às vezes uma pessoa lembra-se e vai apontando, não é, as coisas. E então surgiu Pássaros de Papel, origamis. Olha, parece-me um bom título, vou guardar. E depois a partir daí é que nasceu a história, né? porque é uma história sobre origamis mágicos, vão ganhar vida, mas não posso contar mais nada. Eu gosto muito destas histórias assim de fantasia, isto é mesmo assim a minha praia. E o romance que eu estou a escrever também é um romance de fantasia, também é um romance que mete magia, mete deuses, numa época em que os deuses habitavam a terra com os homens e alguns deles fazem o que bem lhes apetece Sim. e dominam a humanidade e humilham e massacram, não é? Tem assim algumas passagens, massacres, carnificinas, batalhas. Hum, Pronto, agora vamos lá ver, já vai mais da metade, já vou para o capítulo 12, eu quero escrever 20, tenho os capítulos mais ou menos estruturados, mas hum. isto depois não é de nada linear, já imaginei o final, acho que o final não deve mudar. Mas os capítulos, pá, às vezes surge assim uma personagem, é uma situação que não estava prevista, não é? E ela aparece, mistura-se ali, parece que tem vida própria e até fica bem e eu deixo entrar. Bom, e estou a escrever a caderneta de cromos, o oitavo Hum, ano, já estou a olha, escrever. Já comecei, então começo logo com duas perspectivas diferentes das férias. Também os alunos, é a realidade, não é? Alguns, as férias são maravilhosas, porque fartam-se de brincar, fartam-se de passear, e outros passam as férias a trabalhar, não é? Então pois. tenho um que está doente porque vai ter que regressar à escola, já ficou doente, já acha que tem febre, não é? Já acha que apanhou gripe, que apanhou Covid, que sente-se muito mal. E o outro está felicíssimo porque finalmente vão começar as férias dele, porque durante o verão passou o verão a trabalhar em Olha, casa e numa oficina. É a realidade. Há muitas crianças que não têm férias, não é? As férias deles são na escola eles não hum. fazem nada. Andam a passear os livros, como se costuma dizer. Então começa logo com essas duas perspectivas completamente opostas em relação às férias. É como eu digo, eu gosto, no início dos capítulos, gosto logo de querer pôr assim uma frase que seja impactante, que chame logo a atenção aquela frase, não é? Como há aqui o Sim. capítulo, por exemplo, do Tomás Leite, começa logo: estou de castigo até ser maior de idade, Sim. não é? Começa logo assim. Por exemplo, o do Bartolo, ele diz: quem inventou o meu nome? Não sei, já não me lembro bem, não é? Porque o Bartolo, como é meio tolo lá, detesto o meu nome. Quem teve a ideia de me pôr o nome do meu avô merecia levar uma carga de porrada. E porquê? Porque o Bartolo é tratado por Bartolo, não Na é? Ele não cola. regula, como o resto da turma, isto é um bando de cromos, o resto da turma também regula mal, e ele então é o Bartolo, e o Bartolo vem de uma situação real, não é? Porque a minha mãe é que, uma altura, numa conversa com uma senhora que estava grávida, perguntou-lhe que nome ia dar à criança, ela disse: vai ser Bartolo. E a minha mãe disse: não faça isso, depois trata-me por Bartolo. Eu gostei mesmo muito de ler o livro e agora vou ter que me manter atualizada para saber quando é que o segundo sai. Ai, eu quero mesmo ler. Pá, está no início ainda está no início. Pronto, Mas vai espera, sair. paciência. Depois,
para o ano, se Deus quiser, o nono ano. Este ano o fio condutor também já tenho, que vai ser o encontro dos alunos de moral, por Hum, causa dos alunos, por norma, uma vez por ano, ali já no final do ano, no tempo sim, mais quente, não é? Lá para maio. E então eles vão andar a angariar fundos para o encontro de moral. E depois o do nono ano, o fio condutor vai ser a viagem de finalistas. As viagens de finalistas do nono ano. Portanto, já está assim a coisa mais ou menos alinhavada e vai continuar pronto, deste género, não é? Estas peripécias, sim. estas piadas, brincadeiras, ok? A maioria ou uma grande parte Sim. verdadeiras, inspiradas em acontecimentos reais. Tá, Joana? Sim, muito obrigada. Gostei muito Obrigada de a eu, conhecer. Tudo de bom igualmente. e espero Obrigada encontrar igualmente. outra oportunidade para falarmos mais. Espero bem que sim. Era bom sinal. Sim, sim. Tá, Tá? muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.